Por que lugar pobre é tão barulhento e caótico? Ih, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Esse vídeo aí apareceu na minha timeline, parece que tá bombando. Vamos descobrir aqui com o Spectrum esse ponto de vista. Simbora. Esses dias eu vi um Reels no Instagram com uma mensagem que me fez, assim, pensar absurdos e me jogou lá nos meus 12, 11 anos de idade e me fez pensar em muitas questões que eu refletia na infância. Por exemplo, quando eu visitava uma área nobre, por exemplo, indo com a minha mãe lá no Leblon, quando ela trabalhava na época lá. E essa frase, ela simplesmente impactou minha vida daqui pra frente, porque era mais ou menos o que eu já entendia, já sabia, mas que nunca tinha visto isso em frase. E a frase era o seguinte: a riqueza não gosta de barulho. Ou, eu acho que eu vi esse Reels pintar na minha timeline. Eu acho até que ele era um anúncio, cara. Era um cara mostrando um bairro, ele não aparecia, era em POV, tá ligado? Point of view, né, ponto de vista, mostrando um bairro nobre falando assim, você já percebeu que a riqueza, ela não gosta de barulho? Eu já tinha uns pontos de vista discordantes, mas vamos ver aqui o que o nosso querido Spectrum vai falar. E já pegando esse gancho que eu falei sobre quando eu era criança, as minhas primeiras lembranças com essa ideia se deram ali quando eu tinha o volta dos meus 11, 12 anos, cara. Eu lembro que nessa época, muito raramente, pra ser sincero, eu ia... Peraí, eu não sei se vocês, onde vocês estão vendo esse vídeo, mas se você tiver de fone de ouvido, tem uma trilha sonora meio angelical no fundo, assim, um negócio... parece mensagem gospel. Quando eu tocava na igreja, eu tocava tecladinho e ficava fazendo só uns pads, assim, ó. Parada, hein? Eu ia visitar meu pai uma semana na casa dele, e nessa época eu lembro que eu ia com minha mãe lá pro trabalho dela no Leblon, que minha mãe sempre foi, né, doméstica, diarista, e eu lembro, cara, que eu chegava às vezes lá no Leblon, isso porque Leblon é tipo assim, área nobre do Rio, mas é cidade, não é, por exemplo, interiorzão, e eu lembro que eu chegava no prédio, a primeira coisa que eu notava era um silêncio, cara, mas um silêncio assim, quase que ensurdecedor, né, e eu chegava na casa da família que a minha mãe trabalhava, nessa época eu acho que só tinha a ex-patroa dela e tudo mais. Mas ó, Spectro, eu vou te adiantar por que isso acontece, tá? É porque a galera que tem grana, eles têm uma mania curiosa, que é, eles não cuidam dos próprios filhos. Então o que eles fazem? Eles pegam os filhos, e os filhos estão em trocentas atividades culturais. Escola, cursinho e tal. Então as crianças são sempre muito atarefadas, com muitas tarefas fora de casa. Inclusive, eu tive a chance de conhecer escolas de inglês aqui na minha cidade mesmo, por exemplo, e eu notava que o grande público-alvo de escolas de inglês, por exemplo, são crianças. Por quê? Porque os pais meio que procuram essas coisas sob o argumento da educação pra não passar tanto tempo com os filhos, tá ligado? Diferente do pobre, que por não ter condição de ficar bancando esse monte de atividade extracurricular com os filhos, as crianças estão ali correndo, gritando, porque criança é isso mesmo. Mas em geral, o rico é por isso, tá? O rico também, muitas vezes, por ser um empresário ou por ter um trabalho, por mais bem remunerado que seja, ele também está passando o dia fora de casa. Então, esses ambientes onde eles moram têm a tranquilidade, é a tranquilidade da ausência mesmo, tá ligado? O ambiente tão calmo, sereno, eu não via som ligado às 8, 9, 10 da manhã, tocando aquele batidão de funk, ou tocando aquele sertanejão. Tudo bem que na época não tinha esse sertanejo universitário como é hoje em dia, né? Eu tô falando do início dos anos 2000, mas... em paralelo, na mesma época, a minha vizinhança, eu que sempre fui de bairro pobre, ela era justamente o extremo oposto. Literalmente o extremo oposto. A minha rua, desde criança, que eu me lembro por gente, sempre teve vizinho que colocava, às vezes, final de semana, abria a mala... Mas também tem outro ponto, né, cara? Vamos lembrar que, de novo, o rico, classe média alta, ele tem várias opções pagas de lazer. Então o cara, olha lá, o jovem, que normalmente é quem gosta de curtir um som, por que de repente ele não tá curtindo um som na vizinhança dele? Dois motivos. Primeiro, às vezes tem regra de condomínio, mas em geral esse jovem passou a madrugada na night, na balada, gastando uma grana, em baladas que o cara paga pra entrar muito caro, tá ligado? Então, de novo, é diferente. O pobre, que por ser pobre tem pouquíssimo acesso à cultura, porque em muitas cidades literalmente não existem opções de cultura, né? Então ele precisa se virar, ele precisa inventar. E aí vai surgindo um ponto aqui, é um posto de gasolina que vira um point, tá ligado? Então tem esses rolês do carro e colocava um forrozão, mano, no talo, em que a rua toda ficava barulhenta. Não só ele, mas você ia no final da rua, tinha outro vizinho fazendo churrasco com som no talo. E vizinhos assim, tipo, 3 casas, 4 casas ao mesmo tempo, num sábado, ouvindo... e sem contar que vira disputa depois, né, porra? Imagina só, tu tá lá na tua, teu vizinho botou o som instalando. No dia que você tiver a chance, você vai devolver. Você
vai dizer, agora você vai me pagar, seu filho da mãe. Ó, eu morei num bairro aqui na minha cidade, que meu irmão... Quando eu morei lá, eu morei por um motivo. Ele era um bairro muito movimentado. Então, o aluguel era relativamente barato, porque era um lugar mais comunidade, mas tinha muito movimento à noite. E como eu trabalhava com produção já de vídeo, trabalhava em produtora, eu sabia que normalmente eu não ia chegar 6 da tarde em casa. Eu ia estar chegando 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite. Então, era uma segurança de ter um lugar movimentado. Mas, meu amigo, chegava essa época de final de ano, Natal, Ano Novo, meu irmão, todos os vizinhos arregaçava som, volume, gente gritando, gente bebendo. Era uma doideira. Música com som no talo. Aqui mesmo na frente da minha casa tinha uma moça que ela veio a falecer ano passado. Faleceu até jovem, assim, com uns 40 e poucos anos. Que eu lembro quando eu era molecão, mano. Eu soltando pipa na rua, rodando peão, sei lá, fazendo qualquer coisa de moleque que dos anos 2000, antes da era celular. Essa mulher ouvindo... Eu nunca esqueço, cara. Era a harmonia do samba no Clássico. talo, maluco. Todas as músicas que ela ouvia no final de semana, era sempre final de semana, era no talo. E eu nunca entendi, porque que quando eu às vezes ia para uma área nobre, era sempre muito calmo. E quando eu falo área nobre, é qualquer coisa da classe média para cima, tá? Classe média alta para cima. Casas com um bom acabamento, com um carro bonito novo na garagem. Não precisa ser uma área milionária não, tá? Multimilionária não. Tipo assim, qualquer pessoa que já era ali da classe média para cima, uma área mais nobre, tudo muito calmo, cara. E eu nunca entendi por quê. E hoje em dia eu entendo por quê. Porque as pessoas de classe mais nobre, eu não vou falar que são todas elas, tá? Mas a gente sabe que a maioria é o que faz a média. E não a minoria, as exceções que fazem a média. A média é feita pela maioria, tá? A maioria gosta de sossego. Porque essas... Depende. Falando de estatística, vai ter aquelas figuras fora da curva que vão puxar a média pro seu lado. Vou te dar um exemplo. Se colocar eu e você, Espectro, na mesma sala que o Neymar, quanto é que vai ser a média de salário? Tá? Então, não cai nessa, não. Fazem a média é feita pela maioria, tá? A maioria gosta de sossego, porque essas pessoas têm uma mente muito mais ocupada para simplesmente pensar em trabalho. Você tá por fora, Espectro, você tá por fora. Ó, pra quem não sabe, eu trabalhava como uma produtora fazendo vídeo de eventos diversos. Filmava casamento, filmava festa. E teve uma época que surgiu uma balada cara aqui da minha cidade. Cara, porque, tipo assim, vocês pagavam muito caro na entrada. Então a galera classe média, classe alta estava nessas festas. Meu irmão, som no talo, a galera completamente daquele jeito, se é que você me entende, sabe? Dente estalando, óculos escuros na balada pra ninguém ver seus olhos. Então não é que essa galera tem a mente cansada, ocupada. Não, é porque essa galera pira fora de casa. Porque eles têm pra onde pirar. Porque eles vão pra balada cara, porque eles vão pra festinhas particulares, porque eles vão pra fazenda, tá ligado? Não é isso. Aí quando chega em casa, os caras tão quebrados, tão destruídos. Eles não fazem festinha em casa, você entendeu? Sossego para poder manter ali uma sanidade mental, uma certa calmaria, uma paz de espírito, que o barulho, cara, não gosta. O barulho é o extremo oposto. Eu sei que as pessoas gostam de uma dose de loucura, uma dose de barulho de vez em quando. Você nem as pessoas, sobretudo as mais jovens, tá? Eu sou um cara relativamente jovem, com meus 32 anos. Vira e mexe, a gente quer pegar uma festinha, um bar, alguma coisa assim. Balada já não é mais que a minha praia, pra ser sincero, tá? Mas... cara, tem hora e lugar. E certamente não é dentro da sua casa, não é... Mas aí que tá, Espectro, você fala isso se você tiver grana pra sair. Porque tem um monte de barzinho maneiro que a galera vai, porque a galera sai, mas a galera de periferia tem problemas. Por quê? Porque não existem esses lugares são de difícil acesso, fala de grana, às vezes são muito, muito longe da casa onde ela está, da casa onde ela mora, então pra pregar tem problema de transporte. Não é, cara, não é... Isso aí é... Como é que os caras chamam aí? Falácia. Na sua vizinhança, exceto datas excepcionais, ano novo, tal, mano, mas imagina só... Tô falando que é maneiro o barulho do seu vizinho do seu lado? Não é maneiro, mas eu entendo porque acontece, cara. Entendo, em muita medida porque acontece. Todo final de semana, um vizinho com som no talo na mala do carro, tocando aquele piseiro, tocando, sei lá, mano, um funkzão proibidão, é o caso de pessoas que moram em comunidade, isso aí polui e degrada a saúde mental das pessoas, cara. Polui o ambiente, né, com poluição sonora e degrada o estado de espírito de todo cidadão brasileiro que gosta de paz e sossego. E ainda lembrando da minha infância, não tem... Será que gosta de paz e sossego mesmo? Eu discordo, cara. Eu acho que o cidadão brasileiro, ele aprendeu, por A mais B, que quem pode mais, né, manda mais. Então, muitas vezes... esse cidadão brasileiro, não é à toa que eu tenho a teoria que o brasileiro, por exemplo, quando ele compra carro, ele vira um pau no cu
Não é à toa, porque a gente cresceu vendo os caras de carro se impondo sobre os outros. Então, a partir do momento que o cidadão compra um carro, ele vai tentar fazer a mesma coisa, porque agora, olha como eu pareço ser alguém que tem mais. Olha como eu pareço ser alguém que agora tem posses. Então, é a mesma dinâmica do som. O som alto, o som do carro, né, o som alto, ele também é uma parada cara. Então, é um jeito do cara falar, olha como eu consigo me impor. E, de novo, dependendo de onde você tá, esses símbolos, né, o carro com som alto, essas coisas, eles simbolizam que você tem poder aquisitivo, tá ligado? Então isso vai fazer, de repente, com que as menininhas te olhem legal, que outros caras te respeitem mais. Então tem uma série de fatores, não é... esse papo conservador aí do que aí do sossego, cara, isso é uma leitura errada, honestamente, tá? Tem como, toda vez que eu passava numa área nobre, era sempre no silêncio. Eu nunca esqueço numa época que eu ia, por exemplo, eles estão fazendo barulho no lugar dos outros. Uma tia minha, que já é falecida, ela chegou a morar um tempo num apartamento no Jardim Botânico, que não era dela. E eu ia visitar, e o Jardim Botânico era um silêncio ensurdecedor. O Jardim Botânico no Rio de Janeiro é outra área que, pô, se eu não me engano, acho que Caetano Veloso tem apartamento lá. Não sei se é o Caetano, mas eu sei que, cara, é lugar de, assim, de global, sabe? De artistas, assim, da Globo, famosos, ricos, moram em lugares assim, Jardim Botânico. E é muito quieto, você não ouve barulho nenhum, cara, nenhum. Acontece, onde só mora velho, onde só mora velho costuma ser assim, cara. Porque o jovem, ele quer viver, tá ligado? O velho não, que já fica chato, já fica, ai, eu não gosto de barulho, ai, tá ligado? Quando você é criança, a gente vê isso quando a gente é criança, você começa a brincar de bola na rua, logo aparece um velho, vai fazer barulho na outra porta que eu quero assistir minha novela, tá ligado? É coisa de velho. Hoje é segunda-feira, né? Ontem, domingão, eu fui visitar a casa do meu parceiro Felipe, do lado do canal Liga dos Homens. E eu fui lá, e a rua dele, cara, assim, é uma rua muito bonita. Lá onde ele mora é uma infraestrutura bacana, assim, tal. Ruazinha pacata, as casinhas muito bem construídas, muito bonitinhas. Pra não falar que lá é zero barulho, tem sim uma galera outra que passa às vezes com som ligado alto. Tem uma molecada mais jovem, né? Essa molecada dessa geração que é muito influenciada por funk, trap. Dessa geração não, cara. Da nossa geração é a mesma coisa, irmão. Para com isso, pô. Que é isso? Que papo dessa geração? Pô, eu cresci com os meus pais e os vizinhos, tudo escutando sertanejo altão, Milionário José Rico, tá? Os caras se reuniam nos quintal e... de repente, em menos de um minuto. E assim, som altão dentro das possibilidades, porque todo mundo era pobre. Então o som altão era um sonzinho assim, que tinha uns pisca-pisca LED muito antes da JBL. Não é papo dessa geração não, cara. Nossa geração já tinha isso e tinha pior. Era igual, na verdade. E o Mesh coloca um som... com a diferença de grana, muitas vezes. Na época dos nossos pais não tinha JBL. alto assim, você escuta ao longe, mas no geral, cara, na hora que eu fui embora, aqui nesse ponto, cara, eu acabei esquecendo de falar o que eu tinha começado a falar, mas eu tava no ponto de ônibus esperando a minha condução e tinha vários e vários barzinhos de esquina, restaurantes assim, pequenos comércios, né, cara, locais, naquele lugar bonito e tal, nenhum som alto tocando, só as pessoas tomando seus cafés, tomando suas bebidinhas ali e tal, conversando como pessoas civilizadas. Você não via, por exemplo, uma jukebox, né? Quem mora em bairro pobre tá acostumado, né, com aqueles botiquins, né, com cadeirinha da escola amarela e tal, e jukebox tocando um piseiro no talo, um pagodão das antigas no talo. Não, mano, em área nobre você não vê isso não, um pessoal muito civilizado, com seus carrinhos ali no estacionamento. Mas não. Ó, primeiro que essa ideia de civilização aí é uma ideia meio paia, irmão, mas vamos lá. Deixa eu te explicar um negócio que talvez você não saiba, tá? Que os donos de bar já descobriram. Você já pediu uma coxinha num bar? E uma vez eu fui numa boate, cara, que abriu na minha... É porque assim, pra quem conhece boate é um negócio doido, né? Porque ela abre, dura, sei lá, quando muito um ano ela fecha. E aí ela reabre com outro nome, pra poder criar esse clima de novidade. É a coisa mais normal. O dono é o mesmo, mas ela fica fechando e abrindo. Então eu já tive a chance de, por exemplo, pedir uma coxinha normal, um salgadinho numa boate. E ele é salgado pra caralho. E por que ele é salgado pra caralho? Porque os caras perceberam que se o negócio é mais salgado, você vai pedir bebida. Entendeu? Do mesmo jeito que eles perceberam que se eu coloco o som alto, as pessoas vão se comunicar mais próximas umas das outras, mas gritando no ouvido uma da outra, e vai pedir bebida também. Então, tipo, mano, não é à toa. Agora, beleza, você fala, num bairro mais rico, o som não é tão alto. Ele pode até não ser tão alto quanto é realmente num bar de periferia. Entretanto, quanto é que custa uma cerveja num bairro caro, irmão? Hã? Pensa, não é o mesmo preço. Então, você entende que é o 6 por meia dúzia? Beleza, eu vou te dar um ambiente legal, mas vou te cobrar muito mais caro numa bebida. Tal, como pessoas de bem educadas, cara. É simplesmente surreal a diferença. Domingão, final de tarde. Mas, de novo, esses mesmos bares que você tá achando bonitinho, eles são
um ponto que existe dentro desse recorte de classe. Porque essa galera também existem as baladas pra onde eles vão, existem os inferninhos que eles vão, onde eles ficam loucaços com som alto. A gente sabe que tem porque eu já trabalhei em vários lugares desses, tá? Então não se engana não com esse papo de galera de bem, irmão. Tarde, você deve estar pensando, mas domingo as pessoas estão descansando, irmão. Na minha realidade, domingo sempre foi um dia de festa também, assim como o sábado, um lugar de barulheira e tal. E lugar pobre, agora em área nobre, ou qualquer área que seja um pouquinho mais rica pra cima, as pessoas são quietas e... Você tá enganado. Tá enganado. Eu preciso de novo, ó. Eu convivo com esse tipo de diferença, volta e meia na minha vida. Deixa eu explicar o que acontece. É porque o cara pobre, ele trabalha pra um cacete pra ganhar um salário ruim. Então chega no final de semana, cara, ele vai extravasar todos os estresses que ele passou no trabalho. E ele vai beber. Até porque isso é o que é valorizado. Quando você é... Pô, é a coisa mais normal, gente. Quando você é de periferia, a galera fala, pô, vamos se reunir pra beber. Então, isso é o evento social que acontece. Tipo, é o socialmente. Nas periferias ou a galera se reúne, falando dos homens, tá? Ou a galera se convida pra jogar bola, porque é um negócio acessível pra todo mundo. Pra beber, porque é acessível beber. Beber uma cachaça, uma cerveja é acessível. Eu não esqueço nunca do meu pai me contando uma história, que quando ele era mais novo, ele bebia cachaça na época dele, não porque ele gostava, é porque era o que dava pra comprar, porque cerveja era uma parada cara na época dele. Tá? Então, é acessível e sempre tem um brother que paga o drink um pro outro, isso é a coisa mais normal. Você chega em qualquer festa, vai aparecer alguém pra te pagar uma bebida, porque é como o brasileiro é, nesse sentido, tá? Agora, os caras de classe média alta, o que acontece? Tá? Eles saem pra beber também? Saem. Mas como eles têm mais grana, cara, eles têm o próprio carro, por exemplo, então o que os caras fazem? Os caras saem pra uma cidadezinha vizinha pra curtir, sabe? Pra curtir uma piscina com a família. Você entende que a rotina de lazer do pobre, ela é meio repetitiva. É o futebol, é o barzinho, é a cerveja com os brothers. O cara que tem mais grana, ele varia. Então ele pode viajar pra outra cidade, ele pode ir pra um clube dessa vez, ele pode ir pra uma balada daquela vez. Tá ligado? Ele tem variabilidade porque ele tem grana pra ter variabilidade. Então, nós pobres somos reféns de um pequeno círculo, cara. Porque não existe investimento em lazer pra pobre. Você sabe disso, porra. Não tem, mano. E só para poder simplesmente não ficar nessa eterna dicotomia, nessa comparação dual entre lugar pobre e lugar rico em relação ao barulho, eu realmente tenho uma teoria sobre isso, eu vou falar para vocês agora. As pessoas de classe mais pobre, elas precisam de um certo tipo de anestésico para lidar com o cotidiano de certo pesado modo. De trabalho. Assim como os ricos também, que fazem a mesma coisa. A diferença é que os caras mais ricos têm trabalhos muito menos desgastantes fisicamente, tá? Eu não tô falando nada de desgaste psicológico, tá? Mas fisicamente. Ele não tá no sol, tá ligado? É menos desgastante. Mas ele também procura anestésicos. Com a diferença que muitas vezes, vai lá, o cara de uma classe média mais alta vai trabalhar de segunda a sexta, tá ligado? Às vezes no home office, às vezes no escritório mais legalzinho, o pobre tá se fudendo vários dias da semana, então sim, mas ambos procuram anestésicos no lazer, porque o lazer é pra isso mesmo. Agora, claro que vai ter o que exagera, que vai pra, né, pras dorgas e coisas do tipo, ou na verdade não é nem isso, vai ter o que vai fazer isso de maneira aparente, né, que é o que você tá vendo. Você olha pro pobre e fala, o pobre é barulhento, mas o rico faz a mesma coisa, faz os mesmos barulhos, a diferença é que ele faz isso fechadinho, tá ligado? Né, de escassez, de sonhos frustrados ao longo da vida. Isso eu falo das pessoas mais velhas, né? E que, portanto, para essas pessoas, o anestésico acaba sendo realmente a festa, né? A festa ali, o barulho, para poder meio que silenciar, de repente, as frustrações e as dores da alma de uma semana regada a muito trabalho, de repente. E para além do anestésico, cara, é pra se divertir também, pô. A gente é ser humano, a gente não deveria trabalhar tanto quanto a gente trabalha, tá? Isso é uma doideira, mano. É se viver pra trabalhar. Então todo mundo quer, porra, passar um tempo de boa, relaxando. Mas, de novo, quais as opções que sobram? Quando você é de periferia, é isso que eu falei. Vai ser um futebolzinho com os brothers, é o barzinho com os brothers ali. A galera, às vezes, quando tá adolescente, consegue jogar um videogame no fliperama, tá ligado? Ou igreja, tá ligado? Mas aí, de novo, dependendo da fase da sua vida, dentro do cabe. Quando você é mais novo, pô, você tá querendo namorar, você vai pra onde? Pra onde tem as minas pra você conhecer, né? Onde tem pessoas pra você conhecer. Isso vai ser no bar, na parada social, até na igreja também. Então isso varia com a idade também. Muita frustração e humilhação do chefe, ou então de perspectivas e sonhos inalcançáveis, desejos de morar num bom lugar, de ter um bom carro sem poder realizar esse tipo de coisa. Então as pessoas acabam tendo que silenciar, né, anestesiar essas frustrações, essas dores. Então elas compensam, né? Tem aquela frase que também é sensacional, né, que todo excesso, na verdade, ela
tenta compensar uma falta, né? A pessoa que bebe demais é porque ela tem uma falta, de repente, de um afeto, ou então uma falta de um amor que foi embora, ou então ela tem uma dor muito grande na alma, que aquilo gera uma falta, né, da cura, e ela tenta, cara, anestesiar na marra essa dor que ela sente. É isso. Por exemplo, uma pessoa que é Nem sempre, né? altamente promíscua e vive de relacionamentos o tempo inteiro. Que papo é esse de... Ih! Ai, ai. O que é promíscuo, cara? Eu realmente queria uma definição, porque assim, culturalmente isso varia, né? Tem sociedades em classes e pessoas que elas vão ter mais relacionamento com os outros. Isso, você vai considerar que é promiscuidade baseado no quê? Qual é o parâmetro pra promiscuidade? Eu acho que é uma pergunta válida, tá ligado? De repente falta pra ela. E não me venham com esse papo de que no tempo dos nossos pais eles eram menos promíscuos, porque isso é mentira. Pergunte a qualquer velho aí honesto da idade dos nossos pais. Eles devem ter namorado muito mais que nós, se pá. Um amor de verdade, você sentir amado e querida por alguém. Ou seja, todo excesso, cara, revela uma falta. Isso aí é cirúrgico, entendeu, cara? Isso não tem o que dizer. Então, na minha opinião, as pessoas que elas, de fato, vivem de barulho e festa o tempo inteiro porque elas estão tentando tapar um buraco emocional. Ó, cara, infelizmente, espectro raso, sabe por quê? Porque, de novo, todos nós temos buracos emocionais. E nem sempre os buracos emocionais vão ser tapados com barulhos, tá ligado? Ou com simplesmente excesso. Eu vou te dar um exemplo. Quantos de nós não trabalhamos para chefes que eles eram completamente microgerenciadores? Isso revelava, de certo modo, o quê? Sei lá, falta de amor em casa. Eu já tive chefe que eu tinha certeza, mano, esse cara não tem família. Por que esse cara aparece na empresa quando eu trabalhava em TV? O maluco aparecia às 5 da manhã na empresa pra vistoriar. Eu ficava, mano, você não deve ter namorada, família não tirada. E quando eu pesquisei, de fato, ele não tinha. Cara mais engraçado. Tá ligado? Então, todos nós temos, entre aspas, buracos emocionais e coisas do tipo, tá? Mas esse julgamento só vem contra os buracos do pobre, tá ligado? Olha só a análise que você tá fazendo, Espectro. Você tá parando pra analisar por que o pobre faz barulho. Você devia parar pra pensar por que o rico faz barulho. Sabe o que é o problema? É que a gente tá vivendo, graças ao acesso à internet, e aí, querendo ou não, o rico tem mais acesso à internet do que nós, pobres. Isso é verdade, eles vão ter acesso à internet melhor, com dispositivos melhores. Eles estão tentando incutir na nossa cabeça, e aí isso é transmissão de cultura, tá ligado? Transmissão de pensamento. Tentando fazer a gente, olha, pobre, se analise. Você é pobre porque você tem falhas, porque você é isso, porque você é aquilo. Sendo que tem que ser o contrário. Pobres, vamos parar pra nós que somos pobrinhos aqui, vamos analisar. Por que os ricos são ricos? Por que eles são assim? Será que é porque é só trabalho ou porque tem outras paradas? Entendeu? Porra, faz análise inversa, cara. Por que você achou que o rico faz menos barulho? Você já parou pra ver se eles estão na casa que são deles lá, se eles passam muito tempo lá, ou se eles passam mais tempo fora e quem fica lá de fato são empregados cuidando? É um monte de zeladoria gigantesca. Você entendeu? Então, eu te desafio, de certo modo, tá ligado? Pô, vamos fazer análise do porquê desses caras ricos tem tanto discursinho quanto a pobre? Ah, porque o pobre é assim, porque o pobre é assado, porque o pobre não enxerga, porque o pobre... Será que isso é fato ou será que eles só querem nos influenciar porque nos influenciando eles vão ter sob controle aqueles que eles querem que trabalhem pra eles? Tá ligado? Militei aqui agora, não foi? Caralho! E na minha opinião, o buraco emocional é a escassez. Tá? A falta da riqueza, a falta do dinheiro, o chefe que ela não tem, às vezes, um bom trabalho para ter uma liberdade ali financeira, não pode viajar, então ela compensa a falta da riqueza tentando fazer festas e se sentir feliz o tempo inteiro. As pessoas... Não é isso, cara, mas o que resta, porra? Imagina só, você trabalha de segunda a sábado, segunda a domingo, tem um monte de trabalho aí que explora o trabalhador pra além desses dias, o cara faz hora extra, continua ganhando um salário de merda, e mesmo quando ele começa a ganhar melhorzinho, ele ainda não tem mais tempo, porque ele não tem folga. Porra, o que resta pro cara? É o que vai acontecer com todos nós. O cara para uma hora e fala assim, bicho, eu não vou poder fazer A, não vou poder fazer B. Eu vou te falar, eu gosto de contar essa história. Quando eu comecei a trabalhar na TV, o meu salário era um salário mínimo e tal. Eu morava com meus pais ainda, mas eu já via que o meu salário ele era insuficiente pra eu ter qualquer vida decente, tá ligado? Então o que eu fazia nessa época? Eu fazia duas coisas. Eu era da igreja, inclusive. Eu dava dízimo na igreja e comprava livro. Eu li muito livro de liderança, muito livro sabe, desses caras do marketing aí. É por isso que eu manjo disso pra caralho. Que eu li todos esses livros famosos que vocês imaginar, tá ligado? Então eu sei o que é o bendito do salário mínimo. É pouco, irmão. Então
muitas vezes a galera entra naquela vibe do tipo, mano, eu já não ganho muita coisa, trabalho pra cacete, não vou ter folga mesmo. Ah, foda-se, vou tomar uma cachaça. Eu tive sorte, porque eu fui ler livros, tá? Durante um tempo da minha vida, me ajudou pra cacete. Mas isso não diminuiu minha frustração, não, tá? Então, eu entendo o cara que bebe. Eu entendo, honestamente. Eu lembro quando eu saía do trabalho, muitas vezes, meia-noite, andando por ruas perigosíssimas, eu via, muitas vezes, os caras na porta de casa, assim, sabe, tomando uma cervejinha, comendo um churrasquinho. Eu pensava, mano, esse cara é mais feliz. Por quê? Porque ele, pelo menos ele tá curtindo um pouquinho. Porque o problema hoje, meu amigo Espectro, é que nós, os jovens, né, os milênios aqui que lemos os livros, a gente foi picado por esse mosquitinho aí do nós podemos ficar rico, hein? Que aí a gente para de curtir até o que tá ao nosso alcance. Por que não? Porque eu preciso ficar rico. Porque eu preciso, olha, eu não posso fazer barulho. Por quê? Porque o rico não faz barulho. Você tá tão viciado no ideal de que talvez você consiga chegar lá que você não vive agora, irmão, tá? E não é que você só não vive agora, você nem luta pra que você tenha alguma vivência agora, tá ligado? Você nem luta pra que a sua condição de vida melhore agora. O que é lutar pra melhorar a condição de vida agora? É ir pra um emprego melhor. É às vezes brigar com o chefe e falar, mano, eu não vou trabalhar no domingo, cara. Pô, já trabalhei? Desculpa, eu não vou. Porque muito da exploração que a gente sofre dessa exploração safada que é. Funcionário, você pode fazer o favor de vir trabalhar aqui uma hora extra a mais e não cobrar essa hora extra? Tá ligado? Se a gente começasse a reclamar disso agora e fazer alguma coisa agora, vou dar exemplo, escala 6 por 1. Tá? A gente começou a falar disso, todo quanto é patrão e deputado que defende patrão ficou, não, porque o Brasil vai quebrar. Vai quebrar o cacete, irmão. Então, se a gente não brigar pelas pequenas coisinhas agora, a gente nem vive o agora, irmão. Tá? Cara, é justamente nas classes mais pobres que eu mais vejo necessidade de estar festejando o tempo inteiro. Aí vocês perguntam, pô, mas... Você tá erradíssimo, cara. Vai no meio dos... Mano, olha agora, tá rolando agora o casamento do Jeff Bezos. O cara vai gastar só no casamento, acho que 3 ponto alguma coisa bilhão de dólares. Desculpa, irmão. Nem se nós do Brasil fizer festa o ano inteiro, a gente gasta tanto. Gente rica não festeja? Claro que a gente rica festeja, pô. Tu já foi num casamento de rico, porra? Os caras contratam cantor famoso, irmão. A gente aqui não sabe, amigo. Deus, se você for em qualquer área nobre aí, até mesmo ali, por exemplo, na orla de Icaraí, que é já uma classe média também alta, né? Que, porra, apartamento de 1 milhão, pra mim é classe média alta, não tá maluco? Qual pobre pode comprar apartamento de 1 milhão, né? Tu chega ali no final do ano, na virada de ano novo, que costuma culturalmente ter sempre ali uma queima de fogos, tu vê, cara, muita família rica ali nas sacadas, né, nas coberturas, pessoal com champanhe, brindando. Você vê sempre aquelas luzes assim de baladinha dentro de casa, pessoal curtindo. O pessoal faz festa. Vamos colocar assim, é o dia, assim, mundialmente conhecido para você meter o louco e festejar e tá tudo certo. Assim como o Brasil também tem o carnaval, que também as pessoas metem um louco. Não vou ser hipócrita, eu gosto pra cacete de carnaval, cara. E assim, é um dia pra isso, uma época pra isso. Tem os locais pra isso, entendeu? Mas as pessoas realmente ricas, elas gostam de paz e sossego, irmão. Gasta o cacete, irmão. Elas fazem isso só longe dos nossos olhos, tá? Enquanto você tá aí achando que elas estão quietas, elas estão viajando. Maldivas pra caralho, tá ligado? Disney pra caralho. Porra, Porra, Spectrum, porra! É planejar os próximos passos financeiros, é poder pensar com clareza acerca daquilo que tem que ser feito. É o filho do cara que tá tentando, de fato, às vezes, passar naquele concurso que o pai passou aí, no qual o pai construiu a fortuna da vida dele e tudo mais, né? Porque nem todo mundo que é rico, de fato, é empresário multimilionário. Às vezes o cara não é nem multimilionário, é o cara que tem uma renda per capita de 30 mil por mês, mas ele é concursado, o cara é, sei lá, desembargador, irmão. Eu nem sei quanto ganha um desembargador, pra ser sincero. Mas às vezes o filho também tá querendo passar num concurso e virar um desembargador, ou sei lá, entendeu, cara? Mas clareza, irmão. Clareza, né? Também a questão da saúde espiritual e mental, cara. Que, infelizmente, isso não é nem sequer discutido nas classes mais pobres. Eu não falo... É claro que é, porra! Não, irmão! Porra! Ok, Espectro, as nossas periferias estão infestadas de igreja. Igreja fala disso. Pô, se tu é pobre, tu conseguiu passar a pobreza inteira sem esbarrar num pastor falando, num irmão falando assim, vem pro nosso culto da vitória? Tu tá de sacanagem, porra. Claro que não. Agora, você tá falando aí sobre clareza, né? Porque o filho do desembargador também tá em busca de clareza. E deixa eu te falar uma coisa. A galera, quando ganha muito bem, os filhos não têm um negócio que nós que somos pobres tivemos a vida inteira. A percepção da necessidade. Tá ligado que é isso? Olha, eu vou te falar, eu gosto de contar essa história. Eu, quando estava na sétima série, eu pensei seriamente em desistir da escola.
Não é só porque eu odiasse estudar. É porque, vamos ser honestos, gente, estudar na escola pública, muitas vezes você tem professor ruim, não é maneiro. Mas, enfim, a gente vai fazendo. Porque os nossos pais falavam, pô, tem que ir pra escola. Eles não davam muita opção, né? Tem que ir pra escola, pô, que sacanagem é essa. Mas na 7ª série, eu pensei seriamente em parar de estudar. Por 2 motivos. Tinha essa dificuldade da escola, em algumas matérias de exatas, que tava difícil, e anos depois eu vim descobrir que, hora, o problema não era eu, o problema eram os professores que eram ruins, porque eu tive a chance de estudar um tempinho numa escola particular, e maluco, eu entendi as matérias em 2 palitos, e eu, porra, eu não sou burro. Mas por quê? Porque foi uma época que meus pais, a gente passou muita necessidade. A gente era pobre, mas a gente passou muita necessidade mesmo, tá? Eu lembro de um dia a gente tomar café. Na verdade, a gente ia almoçar, porque não teve café da manhã. A gente almoçou açaí. Minha irmã, que era mais velha que eu, 6 anos, ela deu um jeito lá e conseguiu um açaí, a gente tomou café. E, porra, eu lembro que nesse dia meu pai saiu cedo pra conseguir trabalho e ele só voltou no fim da tarde com um saquinho de arroz. Cara, você tem noção do que é ser pobre a ponto de você comprar 500 gramas, 250 gramas de arroz, 250 gramas de feijão? Isso é que é ser pobre, tá? Foi nesse ambiente que eu vi ao meu redor acontecer. Então, ao ter a percepção da pobreza, todo mundo que tem a porra de um cérebro na cabeça e um coração, a gente fica mal, irmão. Então você não fica legal, você não vai pra escola de boa vendo sua família passando dificuldade, você não fica de boa vendo as panelas vazias, irmão. Então aquilo mexeu muito comigo, porra. Você tá ligado que existe uma galera no Brasil, porra, que bom que eles não passam por essa dificuldade, que eles sequer têm a percepção da falta, tá ligado? É uma galera que, porra, vai pra escola, não vai ter... Sempre tem o lanche, o pai vai buscar de carro, vai pra uma escola legal. Eles não têm a percepção da falta. Gente, não ter a percepção da necessidade é bom demais, porra. Você tá ligado? Imagina, eu fico imaginando, porra, eu me considero um cara minimamente esperto, minimamente inteligente. Porra, o que teria sido de mim se eu não tivesse esse choque da percepção da falta? Porra, eu teria estudado muito mais. Com toda certeza. Por quê? Porque uma cabeça sem a percepção da falta, cara, você só sonha, porra. Você não fica preocupado, porra, caramba, as contas aqui básicas, aqui, a comida, porque você tá sonhando, irmão. Por quê? Porque a falta tá suprida pela condição que seu pai te deu, tá ligado? Que essa família conseguiu, de alguma forma. Eu falo isso não é pra menosprezar, eu falo isso com pesar, cara. Quando eu converso com as pessoas do meu meio social, da minha família, para ser mais exato, eu sempre tento, né, trocar essas ideias. As pessoas da minha família às vezes não entendem porque eu sou tão reservado e gosto tanto de silêncio, e porque o barulho tanto me incomoda. É porque me impede de trabalhar, planejar, Misofonia, sobretudo, Misofonia relaxar é o nome. o espírito, sabe, o corpo e a mente. Mas aí é característico, irmão. Ó, você tá confundindo de novo as coisas. Eu vou te dar o meu próprio exemplo. Eu sou uma pessoa que durante muito... Até hoje, né, assim, hoje eu brigo porque, enfim, a vida adulta exige, tá? Mas eu sempre fui um cara que as minhas ideias mais criativas batiam na madrugada. Dava meia-noite, meu cérebro, opa, tive uma ideia, vamos escrever. Só que qual é o problema? Eu morava numa casa de madeira. Quem já morou em casa de madeira sabe. Se você mora numa casa de tijolo, os quartos, eles são fechadinhos e isolados no forro, tá ligado? Então, depois que você fecha a porta no quarto, a luz daquele quarto não vai incomodar o resto da casa. Numa casa de madeira, isso não acontece. A casa de madeira, o vão de cima da casa, ele é aberto pra todo mundo. Então, a iluminação de um quarto aceso, mano, é meia luz no quarto inteiro. E aí, de novo, é na casa de madeira e casa pequena. Então, por mais que eu tivesse as minhas ideias criativas meia-noite, sabe o que acontecia? Pô, meu pai e minha mãe reclamavam, pô, apaga a luz que a gente ia dormir, tá? Porque eles eram pessoas convencionais que trabalhavam no expediente normal, né? Então, porra, papo é esse, né, mano? Vai dormir. Então, nesse sentido, eu fui muito tolhido. Mas, de novo, você entende? Isso não tinha a ver porque eu era simplesmente, como é que é? Porque eles não percebiam. É porque a vida adulta exige de nós algumas limitações. O mundo funciona, né, das 8 às, sei lá, 18 horas, tá ligado? Então, o seu incômodo com barulho é uma característica sua, tá? E beleza, ela deve ser respeitada. Só que, de novo, é uma característica que, de repente, seus pais não têm. Porque no mundo real da classe trabalhadora é só barulho. E, de novo, nem é culpa da classe trabalhadora. Vai lá, o cara que é pedreiro, onde ele trabalha é quebrando pedra, é montando, é betoneira rodando. Você entende que o ambiente que ele tá é o ambiente do barulho? Se for numa indústria, é o ambiente do barulho. Então, porra, a galera tá no ambiente do barulho o tempo todo. E, ó, até na época dos nossos pais, nem material de segurança do trabalho eles tinham. Que você vai numa indústria hoje, pô, o cara tá usando um fonezinho aqui, tá usando uma bota legal. Na época dos nossos pais, era dentro do cu e gritaria. Então, a galera fala até mais alto porque é o dia a dia desses caras tendo que gritar, irmão. É foda, bicho.
simplesmente ter as minhas doses homeopáticas de caos quando eu quero, que geralmente às vezes é esporadicamente, com os amigos, indo para um bar, tomar uma cervejinha, ouvir uma música, ouvir um rock. Eu já falei que gosto muito de ir para um bar chamado Rock and Beer, que tem aqui em São Gonçalo. É isso. Mas no meu cotidiano, dentro da minha casa, eu gosto de silêncio. Eu gosto de horas que começam da manhã. Hoje minha mãe foi trabalhar, meu padrasto foi trabalhar. Em breve eu vou estar nessa situação na minha própria casa. E só vai ser assim, cara. Eu não quero barulho, sabe? Mas isso é o dilema da vida adulta, cara. Eu também só fui conseguir ter essa vida um pouco mais minha, ou seja, que eu tinha mais controle sobre a minha vida, sobre o barulho, depois que eu saí de casa também, cara. Infelizmente é foda. É difícil, porque, de novo, a gente que é pobre, a gente mora em casas muito pequenas, então a ideia de privacidade é foda. Os nossos pais, durante muitos anos, eles não nos veem como um adulto, eles nos veem como filho. Então o filho da casa do pai não tem muita moral, não. Pra quem é pobre sabe disso. Não sei a galera classe média rica que tem uma educação diferente, mas pra gente que é pobre, é foda. Então, tipo, pô, você às vezes já é um cara adulto, já tá trabalhando, mas você chega um pouco mais tarde em casa, seus pais reclamam. Por que tá chegando essa hora, tá ligado? Você não tem essa manha toda. E, infelizmente, cara, a solução pra isso é sair de casa mesmo. Que o barulho que eu faça, quando eu quiser um pouco de barulho, fique aqui dentro, não invada o espaço do vizinho, que o vizinho possa ter a mesma clareza que eu tenho. E que o vizinho me permita ter a clareza que eu quero ter também. Cara, os lugares mais bonitos e mais prósperos, as pessoas se respeitam, cara. As pessoas, elas respeitam. Mas elas se respeitam por quê? Porque elas simplesmente estão assim ou porque existe legislação? Porque, vamos ser honestos, também existe legislação no Brasil. Existe um monte de regra do barulho, as pessoas aqui não cumprem, tá? E se você for lá reclamar, a briga escala. Então, muitas vezes a gente prefere não brigar, porque, pô, eu vou levar um tiro, uma facada por causa de reclamar de barulho com o vizinho doidão? Porque tem isso, cara. Vocês sabem que isso existe. Respeitam o espaço do outro. Claro, eu falo assim, na maioria, tá? Na média. As pessoas respeitam o limite, as pessoas... E, de novo, não é que isso não role nas classes altas. Rola. A diferença é que é o seguinte. Nas classes altas, os caras sabem que, muitas vezes, aquele cara com que ele vai bater boca, ele não é um Zé Ninguém, tá ligado? Ele fica preocupado. Pô, será que esse cara que eu tô discutindo aqui, ele não é um juiz, um político? Essa é a diferença, irmão. Não é à toa que até a polícia, quando vai em bairro classe alta, ela trata diferente. Por quê? Porque ela não sabe quem é aquele cara que ela tá lidando. Já quando ela chega na periferia, irmão, é tapão na cabeça. Você sabe que é assim, tá? Cuidam, as pessoas têm senso de comunidade, pertencimento e, sobretudo, de zelar por aquilo que é coletivo. E isso... Aí eu discordo. Se tem uma coisa que a galera em periferia tem, é senso de comunidade, tá? Isso aí você vai me desculpar. A galera classe alta tem senso de lobby, tá? Comunidade é na galera pobre. A galera pobre se ajuda, porque eles sabem que eles só podem contar uns com os outros. Pô, quantas vezes eu fui em ambientes... Vou dar um exemplo. Quantas vezes eu fui em hospital público que eu consegui um atendimento mais rápido porque alguém que tava lá me conhecia de algum lugar, era vizinho e tal, falava assim, pô, eu te conheço, chega aqui. Vou te dar uma manha. Porque o pobre sabe que se ele depender só do sistema, ele tá fudido. O rico não. O rico dobra o sistema, irmão, pra si, tá ligado? Ou mete grana no rolê. Não, é o nosso caso. Certamente inclui não poluir o ambiente com som alto. Novamente, deixo vocês a reflexão e peço o comentário de vocês para vocês opinarem sobre algo parecido na vida de vocês. A riqueza não gosta de barulho. Olha, Espectro, isso é tão infelizmente mentira, que essa sua crença, que olha pra internet. O que acontece com todo cara rico na internet? O cara vive falando, olha como eu fiquei rico, fazendo não sei o quê. O cara rico não compra um carro de R$1 milhão à toa. O carro de R$1 milhão entra onde o carro de 500 mil entra. Não é? Não tem, é ou não é? Mas por que ele compra? Porque ele precisa demonstrar que ele é rico. Não é à toa que ele vai comprar roupas mais caras. Então, na sua cabeça, o barulho é só o som alto. Mas o barulho do rico, ele existe. É no relógio caro, é na simbologia. Para que os outros ricos olhem para ele e falem assim, esse cara aqui também é rico, tá? Então, rico faz barulho sim. Ele só faz, de repente, outro barulho, tá? Então não caia nessa. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijo e Feliz Natal pra vocês.